Bem, irmãos, deixe-me fazer uma breve recapitulação de tudo que nós vimos até aqui, para que você faça um link geral. Um apanhado geral, melhor dizendo. Nós começamos no sábado falando sobre a cruz de Cristo. Que pontos mais importantes você poderia ter daquilo ali? O primeiro ponto, talvez, seria o fato de que milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. Jesus não foi o único. Eu contei para vocês aqui de vários que foram crucificados, e quando eu descrevi a forma da crucifixão de Jesus, eu descrevi a forma da crucifixão de outros. Porém, qual a diferença? Por que a cruz do Calvário causa tanto impacto à cruz de Cristo? A diferença da cruz de Cristo não está no que nós vimos, está no que nós não vimos. A Bíblia fala que Cristo experimentou a morte por todos os homens. Ele pagou o preço da morte eterna para que nós estivéssemos na oportunidade de sermos salvos. Outra coisa que nós devemos levar em conta é que aquilo não poderia ser apenas uma aula de história. Era o fato de alguém que eu amo muito e que me ama tremendamente, entregando a vida por mim, em meu lugar. No domingo nós vimos como pessoas que responderam a esse chamado de Cristo, através da conversão, dedicaram sua vida a Cristo, como eles viveram no início, nos primeiros séculos, na cidade de Roma, no Império Romano. Nós vimos aqui como era o Coliseu, como eram as festas romanas. Lembram que eu falei que o Coliseu às vezes era repleto d'água, eles enchiam d'água e faziam guerras de navios, só para que o povo ficasse contentando em ver tanta violência? No meio de toda aquela confusão, sede por violência, por entretenimento barato e idolatria da mais absurda, o povo de Deus foi chamado para ser santo, separado. Depois, na segunda-feira, nós vimos o testemunho de alguns do povo de Deus, desta vez não em Roma, mas em Babilônia. Você viu alguns achados arqueológicos que mostraram como foi descoberta a cidade de Babilônia, que até então tinha um paradeiro desconhecido, levando muitos críticos a pensarem que Babilônia nunca existiu e que a Bíblia estaria, portanto, errada. Nós vimos aqui não apenas o achado arqueológico de Babilônia, mas também como era a vida diária ali e o que Daniel enfrentou. Chegamos a cogitar a possibilidade histórica de que Daniel tenha sido castrado, nunca mais voltara para o seu lar, vivera como um escravo o resto da vida, porém um escravo com o coração real, com o coração novo. Depois nós vimos, no dia seguinte, na terça-feira foi sobre Laodiceia. Nós vimos aqui uma mensagem de Deus a Laodiceia. Nós vimos que Laodiceia era o nome que o Antíoco Epifânio Teos dava para algumas cidades que ele conquistava em homenagem à sua esposa, Laodice. Quando ele gostava da cidade, ele rebatizava a cidade com o nome de Laodice. E ele fez isso com várias cidades. Passou a chamá-las de cidade de Laodice, ou cidade de Laodiceia. Aquela que a Bíblia menciona tinha um nome curioso antes. Antes de se chamar Laodiceia, ela se chamava Dióspolis, que significa cidade de Deus. E como Antíoco fez para convencer as pessoas a deixarem de ser a cidade de Deus para ser a cidade de Laodiceia? Ele não usou a ditadura, ele usou a sedução. Deu-lhes muito dinheiro, tanto dinheiro, que eles pensaram que por si mesmos poderiam resolver todos os seus problemas. Quando no ano 72 houve um terremoto na região, você se lembra, eu contei isso aqui, os habitantes de Laodiceia recusaram a ajuda imperial e se sentiram ofendidos porque não precisavam de esmolas. Correu em toda a Ásia a fama dos laodicenses orgulhosos que recusaram a ajuda do imperador. Laodiceia era uma cidade que tinha uma escola de oftalmologia e produzia colírio. E na profecia ela era séria. Laodiceia era uma cidade que produzia tecido e exportava moda, mas na profecia ela estava nua. Laodiceia era uma cidade que tinha muitas águas, porém mornas, e Cristo fala que ela estava sendo morna como aquelas suas águas. E Laodiceia era uma cidade próspera e rica, mas na profecia ela era uma cidade pobre, miserável, cega e nua. Também falamos que nós estamos no período de Laodiceia, mas não há justificativa alguma para estarmos no estado de Laodiceia. No dia seguinte, na quarta-feira, nós falamos sobre em busca do homo religiosos.
Falamos que os evolucionistas dão muitos nomes aos supostos ancestrais do ser humano, como Australopithecus, Homo erectus, Homo ergaster, homem de Neandertal e assim por diante. Embora o homem de Neandertal hoje não faça mais parte da genealogia evolucionista. E vários deles, Homo sapiens, mas eu prefiro falar de Homo religiosos, porque a única coisa que me separa dos animais é o fato de que eu tenho um sentimento religioso, a imagem e semelhança de Deus em cada um de nós. E ontem, finalmente, nós falamos sobre o selo de Ezequias. Quando líderes falham, coisas trágicas acontecem. Lembram a falha de Ezequias? Infelizmente, o nome de Deus e o nome de Jerusalém e o nome do próprio rei Ezequias ficou para sempre na história em uma pedra que hoje está no Museu Britânico, ostentando a vergonha de um rei que não foi fiel a Deus e por isso trouxe opróbrio para a sua própria religião. Também falamos de grandes desgraças que acontecem quando o povo de Deus está desunido e começa a guerrear uns com os outros. E como nós mostramos aqui a guerra de Israel contra Judá, a guerra era em nome da ortodoxia. Peca queria punir Acaz, porque Acaz estava oferecendo sacrifícios a ídolos e queimando seus próprios filhos. Mas Peca também estava em erro. Hoje nós vamos falar de uma outra história. Uma parábola de Jesus que está no Evangelho de Lucas. O controle remoto aqui em cima não está. Vamos ver se hoje eu acerto aqui a posição ali. Eu não sei se a pilha está fraca. Ontem ele me deixou na mão aqui, viu? Vamos ver. Tem um outro na sala pastoral lá. De repente amanhã a gente tenta o outro lá. Muito obrigado, viu? Vamos colocar então ali o primeiro slide. Uma parábola diferente, ou C da parábola. A parábola da ceia, melhor dizendo. Bom, vamos abrir a Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 14, versículos 1 em diante. Eu vou primeiro ficar um pouco na Bíblia, depois vou mostrar alguns slides para os irmãos. Lucas, capítulo 14, versículos 1 em diante. Irmãos, antes que eu comece a ler, amanhã nós teremos uma ceia aqui. E o momento da Santa Ceia é um momento muito especial para a igreja, porém ao mesmo tempo é um momento delicado. Eu vou contar um episódio que aconteceu quando eu fui pastor distrital. Eu fiz na minha igreja uma programação de... Nós tínhamos uma programação lá. Na época não era tão comum ter telefones igual hoje. Então, mas algumas pessoas da igreja tinham telefone. Então nós fazíamos às vezes noite de vigília de oração por telefone. Na igreja nós separávamos horários da noite para orar. Cada família orava meia hora. Então o que acontece? Vamos supor que eu peguei das 10h30 às 11 horas. O Léo pegou e a Roberta pegaram das 11 horas às 11h30. Então quando eu faço a minha oração, eu faço meu pequeno culto, sozinho ou com a minha família. Depois naquele período, quando eu estiver terminando, eu ligo para a casa do próximo da lista. Eles atendem, por telefone eu faço uma oração com eles, faço um pedido de oração para eles, eles oram comigo, oram pelo pedido, desligam o telefone, ficam meia hora fazendo um pequeno culto. Depois de meia hora, eles ligavam para a casa de outra pessoa. E a mesma coisa se repetia. E essa pessoa, então, assim nós tínhamos várias noites de vigília, a igreja estava em oração. E havia também algumas noites de vigília intensas na igreja. Eu fiz um projeto lá que nós estudamos todo o livro do Apocalipse numa noite só. Eu não estou mentindo, está sendo gravado isso aqui. Quem foi membro daquela época lembra. Um dia eu conto para vocês o segredo. Como estudar o Apocalipse todinho numa noite só. E numa dessas vigílias, para não cansar o pessoal, para o pessoal não dormir, eu falei que nós teríamos duas surpresas. Quais eram as surpresas? A primeira delas, que tinha um rapaz que estava afastado da igreja, e ele tomou a decisão do batismo, do rebatismo. Eu só avisei alguns membros da comissão, que a gente tem que tomar um respaldo da comissão, é claro, mas eu quis fazer uma surpresa para a igreja e para os irmãos. Quando foi meia-noite, as cortinas, eu saí da igreja e sumi. Quando as cortinas da igreja se abriram, meia-noite, eu estava com aquele rapaz no tempo batismal e pude rebatizá-lo ali. A mãe não sabia,
A irmã não sabia, muita gente começou a chorar na igreja, foi um momento muito bonito e muito emocionante. Essa era a primeira surpresa. Então, eu falei, agora aí nessa hora todo mundo acorda, né? Depois desse momento, eu falei, agora vamos sair juntos e nós vamos fazer, eu não fui, foram fazer serenata para os afastados da igreja. Aí os jovens saíram e foi todo mundo fazer serenata para os afastados da igreja. Eu já havia tramado agora com o ancião e as diaconisas. Enquanto o pessoal saiu, nós aprontamos aqui uma Santa Ceia. Quando o pessoal voltou, estava a mesa pronta, uma Santa Ceia de emergência. Mas, irmãos, eu devo confessar a vocês que, embora a igreja ficou muito feliz com a primeira surpresa, com a segunda, alguns irmãos não se sentiram muito confortáveis. E houve críticas. Eu era muito novo ainda. Eu tive uma coisa interessante. Eu tive uma autorização especial do campo. Quando eu saí do seminário, mesmo sem ser ordenado, eu já podia fazer batismo. Eu batizei todos os meus distritos já, mesmo sem ser ordenado, com uma autorização do campo. Por isso que eu fiz esse batismo. Mas era novo, primeiro distrito. Então o irmão falou, pois é, ele é muito ingênuo ainda, não pode fazer isso, não pode, está errado, nunca vi isso, eu sou adventista de berço, Santa Ceia não pode ser feita assim de última hora, tem que avisar a igreja. Vocês conhecem a tradição, né? Para quê? Por que vocês acham que alguns irmãos, não todos, ficaram irados e chegaram a falar, eu não vou participar dessa Santa Ceia, recuso-me a participar desta ceia? Vocês conseguem supor a razão? Tinha que acertar as contas, não é isso? Então a Santa Ceia tem que ser avisada antes. Eu comecei então o meu pequeno sermão, com alguns não querendo participar do lava-pés, porque eu não ia aceitar aquilo de jeito nenhum, acharam que eu tinha errado profundamente. E eu comecei assim, irmãos, eu sei que vocês estão chateados, porque tradicionalmente a ceia tem que ser avisada antes, que a Bíblia fala que tem que tomar de maneira indigna, para as pessoas irem se preparando, etc, etc, etc. Mas eu quero fazer uma pergunta aí, igreja. Dos episódios históricos, o qual é o mais importante? A Santa Ceia ou a volta de Jesus? Foi o que eles responderam. A volta de Jesus. Eu falei, e Jesus vai avisar com uma semana de antecedência? Agora, se a volta de Jesus, que é o mais importante, requer uma preparação para qualquer momento, quanto mais uma ceia. O problema é que nós ainda temos uma questão legalista. A gente acha que vai fazer alguma coisa para se tornar merecedor da Santa Ceia. Estou com as dívidas pagas. Não é por aí, irmãos, não é por aí. Também não é para o outro extremo de você achar que Santa Ceia é uma brincadeira qualquer, é uma coisa qualquer. Isso é muito, muito sério, mas não é legalismo. A Santa Ceia é para pessoas pecadoras que querem colocar a vida em dia com Deus. Então não é o extremo do legalismo, nem o extremo do liberalismo. Por que nós tomamos o cuidado de enterrar o pão depois da Santa Ceia? Porque a partir do momento que aquilo participa da Santa Ceia, aquilo como símbolo é algo muito importante. Quando eu me casei com minha esposa, essa aliança um dia foi um ouro de um ourives qualquer, lá exposta para ser vendido. Ele fez várias, muitas alianças, era apenas mais uma. Mas depois que nos casamos, que eu escrevi o nome dela na minha aliança, o meu na dela, e a gente foi diante do altar e trocou a aliança diante do altar, essa aliança aqui tornou-se única. Quando vamos para São Paulo, às vezes você sabe que tem o risco de ser assaltado. São Brasil é perigoso isso. O meu medo é levarem a aliança. É lógico que o casamento é mais importante, mas isso aqui tem uma questão afetiva. Se eu perder o relógio, mesmo com um relógio caro, se eu perder um relógio caro, qualquer coisa, paciência, o prejuízo é apenas material. Aqui eu tenho prejuízo sentimental. A ceia é a mesma coisa. Depois que nós oramos, aquele pão, embora não estou defendendo aqui a transubstanciação, ele não transforma no corpo de Cristo, é um símbolo. Porém, um símbolo que significa um sentimento que eu tenho para o meu Salvador. Não pode ser tratado de qualquer jeito. Essa aliança não é o meu casamento, mas é um símbolo de uma coisa muito importante na minha vida. Aquele pão também não é o corpo de Cristo, mas é um símbolo de algo muito importante. Não pode ser tratado de maneira desprezível. Então eu tenho que ter muita reverência, porém não é para santos, é para pecadores querendo constantemente a santidade. Ficou claro isso aqui?
Ou melhor, Santa Ceia é para santos, mas não santos naquele sentido popular de pessoa que nunca pecou, né? Mas, já que isso é amanhã, deixe-me preparar o espírito de vocês hoje, contando um episódio de uma ceia em que Jesus participou e uma parábola que ele contou. Lucas capítulo 14, versículos 1 em diante. Na minha tradução diz assim: aconteceu que ao entrar ele, Jesus, num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Essa expressão, entrar para comer o pão, significa fazer uma refeição. O pão em hebraico, lechem, significa refeição. É como nós dizemos em português, o arroz com feijão de todos os dias. Eu não sei se no México é la tortilla de todos os dias. Pode ser, não sei. Eu não sei como eles dizem aqui, mas em português a gente diz o arroz com feijão, porque é a comida básica. Para eles era o lechem, o pão. Então Jesus entrou para comer pão. Mas acompanhe comigo na Bíblia. Que dia da semana? Sábado. E Jesus entrou para ter uma refeição na casa de quem? Dos principais fariseus. Irmãos, que surpresa! Os fariseus convidando Jesus para comer? Muita gente pensa que Jesus foi sempre inimigo dos fariseus. Não é verdade isso. Ou que Jesus foi inimigo de todos os fariseus. Também não é verdade isso. No início do ministério de Jesus, muitos fariseus tinham simpatia por ele. E os fariseus queriam Jesus no partido deles. Muitos. Tanto é que em determinado momento aqui, se você olhar um pouquinho para trás aqui, você vai ver que Herodes, aqui está no capítulo 13, verso 31, olha aqui. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer: retira-te daqui, por quê? Herodes quer matar-te. Aqueles fariseus estavam preocupados com a integridade física de Jesus. Então os fariseus tinham interesse na pessoa de Jesus. E não fala que Jesus os chamou a hipócritas. Vocês estão armando uma armadilha para mim? Não. Aqueles fariseus estavam preocupados com a saúde de Jesus. Eles gostavam de Jesus. Tanto é que na morte dele, houve alguns fariseus lá que acabaram ficando discípulos dele. Bom, interessante. Então Jesus teve uma amizade com os fariseus no início. Eles convidavam Jesus para comer com eles e Jesus ia. Mas eu tenho duas perguntas a fazer aqui. A primeira delas: por que a Bíblia fala que quando Jesus entrou, eles o estavam observando? Se Jesus era um convidado de honra. Segunda pergunta: se os fariseus no início eram amigos de Jesus e simpáticos a Jesus, o que aconteceu que no final do ministério de Jesus, eles se tornaram os piores inimigos de Cristo? Entenderam as duas perguntas? Bom, na verdade as duas perguntas são unificadas, porque o fato de Jesus chegar ali e eles o estarem observando, significa que alguma coisa já não estava tão bem. Imagine que eu chegue aqui como pastor e vocês me dão um púlpito para pregar, mas alguém fala assim: o pastor Rodrigo pregou lá na igreja, mas eis que os anciãos o estavam observando. Dá a entender que, olha, a gente está preocupado com esse moço aí. Alguma coisa não está mais como antes. Vamos continuar a leitura. Ora, diante dele, de Jesus, estava um homem hidrópico. Hidrópico, eu vou falar, é uma doença. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não permitido curar no sábado? Eles nada disseram. E tomando-o, curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Tem outra coisa estranha nesse episódio aqui. Jamais um fariseu traria alguém com uma doença severa para comer junto com ele. Pelas leis da época de cerimoniais, leis de purificação, você jamais deveria comer com alguém doente, um leproso, um hidrópico, alguém que tivesse uma doença séria. Ele deveria comer separado de todo mundo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho a vocês como é que era o processo de refeição da época. Ele tinha que comer separado. E eles deixaram no meio ali da refeição um homem com uma doença estranha. Sabe o que eu penso? Aquilo era uma armadilha. Por que eu deduzi que era uma armadilha para Jesus? Olha na Bíblia aqui, no capítulo 13, versículo 10.
O que aconteceu 8 dias antes? Lucas capítulo 13, verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, tomou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aí o pessoal da sinagoga disse: amém, o milagre foi feito, não é isso? Como é que está na sua Bíblia? Houve alegria? Ficaram zangados, porque ele havia curado uma mulher dia de sábado. Tem tantos dias para curar e ele vai curar dia de sábado? Disse-lhe, porém, o Senhor, verso 15: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura do sábado o seu boi ou o seu jumentinho para levá-lo a beber? Por que razão não se devia tirar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Entenderam a situação? Jesus, num sábado, estava pregando, apareceu uma mulher enferma. Jesus a curou. Os fanáticos, ele está curando dia de sábado, tanto dia para curar, por que curar no sábado? 8 dias depois, eles chamam Jesus para comer e, de propósito, colocam diante dele um homem doente. Vamos ver se ele vai curá-lo ou não. Se ele vai repetir o erro da semana passada ou se dessa vez ele vai ser mais politicamente correto. Jesus entendeu a situação e perguntou: então, eu devo curar esse homem ou não devo? Devo ou não devo? É lícito ou não fazer o bem no sábado? Depois daquele episódio do homem ali, que eles não puderam responder, Jesus curou o homem também. Aí Jesus começou a reparar como os convidados daquela refeição ficavam buscando os primeiros lugares. Todo mundo queria sentar no primeiro lugar. Jesus percebeu assim: já peguei qual é o problema desse povo. Eles querem tirar vantagem em tudo. Eles não querem nunca sentar lá atrás, no sentido de ser o último da fila. Eles querem só lucro. Eles me querem enquanto eu for um benefício. Mas olha como eles estão buscando sempre o status. Olha o que eles estão mais buscando. O que você mais busca, diz quem você é. Olha o que eles estão buscando. O dia que eu começar a ter problemas, esse povo vai me abandonar. Eles vão me abandonar. Aí Jesus resolveu contar para eles uma parábola. Primeiro ele falou: gente, não busquem tanto os primeiros lugares não, viu? Vocês vão se arrepender. Aí alguém, talvez para quebrar o gelo, no verso 15, capítulo 14, verso 15, uma das pessoas que estavam com ele à mesa disse: bom, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino do céu, não é Cristo? Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excluído ou desculpado de não comparecer à sua festa. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, me tenhas desculpado por não ir à sua festa. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando-se o servo, tudo contou ao seu senhor. E então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e becos da cidade e traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda lugar. Então respondeu o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro: nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos recapitular aqui para ficar didático. Lembrem, o que é que nós colocamos aqui? Num sábado, Jesus estava pregando aonde? Na sinagoga. E enquanto ele estava pregando, apareceu uma mulher doente. Aí o que Jesus fez?
curou uma mulher doente. As pessoas na sinagoga ficaram irados dele ter curado uma mulher de sábado. Ele falou: vocês são hipócritas, porque no sábado vocês tiram um animal de vocês para beber água e não querem que eu dê alívio para uma filha de Abraão. 8 dias depois, no sábado seguinte, Jesus é convidado por um dos fariseus para comer em sua casa. E de propósito, eles comentaram, a gente dá para imaginar, né? Veja, vamos ver se ele entendeu que ele não é bom fazer isso. É até provável que alguns chegaram a Jesus mais velhos. Ó, Jesus, você é jovem ainda, porque 30 e poucos anos. Mais jovem do que eu sou hoje. Você é jovem ainda, eu já sou um ancião mais experimentado. Não faça isso no sábado, não é bom para você. No sábado seguinte, colocaram o homem. Qual era a doença dele? Hidrópico. Colocaram o homem ali. E Jesus percebeu o cilado. E curou aquele homem. E de novo perguntou: o que vocês acham? Devo ou não devo fazer o bem no sábado? Ninguém respondeu nada. E Jesus percebeu que as pessoas ficavam todas querendo sentar nos primeiros lugares. E ele falou: gente, não sentem nos primeiros lugares. Vai ser feio para você. Senta no último. Que se você for nobre, alguém fala: não, vem para cá, vai ser mais bonito. Agora imagine você sentar aqui e falar: não, dá licença, isso aqui é para a autoridade, vai lá para o fundo. É muito feio. Mas Jesus percebeu que eles estavam buscando status. E que a hora que ele deixasse de ser uma vantagem, eles também iriam deixar de seguir. Aí alguém, para quebrar o gelo, falou: Senhor, bem-aventurado aquele que comer um dia no reino do céu. E Jesus contou uma estranha parábola, muito esquisita. O que essa parábola quer dizer? Vamos traduzir para hoje. Um homem deu uma festa, convidou o pessoal, por alguma razão o pessoal não pôde ir, ele ficou com raiva, mandou encher a casa de aleijado, homeless, gente sem teto, e ainda falou: nunca mais eu vou deixar ninguém comer da minha ceia. Traduzindo para hoje, parece que não faz sentido. Eu tenho aqui meu amigo Silas. Imagina que o Silas fosse dar uma festa na casa dele e convidasse a mim, o pastor Lamarques, convidasse o William, convidasse alguns aqui da igreja, né? Aí eu falo: senhor Silas, ele me convidou inclusive para uma programação no domingo. Eu acabei de falar que eu não podia, não foi? Ele me convidou para tomar o desejo com ele. Eu agradeci, porque infelizmente domingo vai ser um dia apertado para a gente. Aí imagina agora que ele fica com raiva. Isso aconteceu mesmo, ele me convidou. Agora daqui ele não ficou com raiva. Imagina que agora ele fica com raiva e fala assim: ah, é? Pois eu vou dar o café da manhã e vou pegar um monte de homeless aí e vou colocar lá em casa e nunca mais você vai experimentar nem um copo d'água na minha casa. Meio sem sentido essa parábola, não é? Não seria um pouco grosseiro da parte dele? As pessoas não têm o direito de recusar convites? O que quis Jesus dizer com esta parábola? Bom, para explicar para vocês, já mostramos o contexto bíblico, vamos ver primeiro como era a refeição nos tempos bíblicos. Amanhã nós vamos aqui ter uma ceia ao máximo possível do que seria nos tempos de Jesus. Então eu já vou preparar o coração de vocês para um pouco do que vocês vão ver amanhã. Tá bom? Aqui eu estou com um beduíno no deserto, lá no Egito. Essa foto foi tirada no Egito. Os beduínos, eles são interessantes porque eles são muito corteses. Eu me lembro que uma vez eu estava andando na Jordânia com um motorista de táxi, não só beduínos, o povo do Oriente Médio de um modo geral. E o motorista de táxi viu no meio da estrada beduínos vendendo melões. Eles plantam melão no deserto, um melão doce, doce, doce. Ele parou o táxi no meio do deserto. Onde é que um motorista daqui de Dallas faria isso, ou de Plano? Ele parou o táxi no meio do deserto, foi comigo até a barraca do outro lá, para comprar melões para levar para a família dele. E na hora o outro: você vai comer um melão aqui, você é do Brasil. E sentamos os três comendo melão ali no meio do deserto. Eles são assim. Ali eu comecei a entender um pouco da importância de Abraão vendo os forasteiros e chamando para comer com eles. É muito sério. No Oriente Médio, eles sempre, quando gostam de você, eles convidam você para comer. E é muito sério você recusar, porque é o seguinte: eu estou falando do Oriente Médio, estou falando de deserto. Não deserto do Texas, que você nem percebe que é deserto, primeiro por causa do ar-condicionado, segundo que o pessoal conseguiu colocar água num monte de lugar. Vocês têm muitos lagos aqui. Eu estou falando de um lugar sem ar-condicionado, um lugar onde não tem muita agricultura, onde a comida é escassa. Então raciocine comigo. Eu não estou falando de um lugar onde a pessoa joga comida fora. Eu estou falando de um lugar onde a comida é escassa. Se eu tenho pouca comida e convido você para comer comigo, isso significa que eu vou dividir o pouco que eu tenho com você. Se você recusa,
você está me ofendendo. Você está dizendo, está recusando a minha amizade. Então eles sempre chamam a gente. Eu comi com esse aí lá na frente da barraquinha dele lá. Essa aqui é uma foto rara de tirar. E eu estou mostrando essa foto para vocês, porque na parábola eu vou fazer uma referência e decorem essa foto, porque quando eu fizer a referência na parábola, você vai entender por que eu fiz menção disso aqui. É que aqui eu tenho uma menina muçulmana e o rapazinho. É muito difícil eles deixarem mulher tirar foto com a gente. Aquele anterior tinha 4 esposas. Eu não vi nenhuma delas. As vi de longe. Quando eu fiquei no Sudão, que é uma história que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, eu não vi nenhuma das esposas. As mulheres não vêm à frente, elas não vêm falar com a gente. Ainda mais tirar uma foto. Essa menina só pôde tirar foto, primeiro que ela pediu dinheiro. Segundo, porque eu acredito que ela ainda não havia menstruado. Enquanto não menstruou ainda é uma menina. Mas depois que menstruou, já está pronto para o casamento. As meninas casam com 13, 14 anos de idade às vezes casam novas. Isso não é nenhuma licença para casar nova hoje, viu? Mas é possível que Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, tenha casado com uns 13 anos de idade. Estranho isso, né? Na época de Jesus, as meninas, depois da primeira menstruação, já eram entregues em casamento. Mas antes que algumas mais empolgadas aí com 14, 15 anos, então eu vou casar também. Lembra que naquela época também o homem tinha 2, 3 mulheres, se você deixar. Mas guarda esse detalhe, a mulher não era muito citada. Eles têm uma questão com a mulher, é interessante, ao mesmo tempo que eles são machistas, algumas coisas você começa a entender, a ter um certo respeito. Por exemplo, mulher em árabe é harim. Pecado é haram. Estão percebendo a semelhança? E sagrado também é haram. Olha que confusão. Mulher, pecado e sagrado vem da mesma raiz no árabe. Harim, haram. Por que haram? Olha como é que eles explicam. Olha a mentalidade do Oriente Médio. Agora para vocês entenderem, a gente tem que entender a mentalidade deles para perceber o comportamento. Vou explicar para vocês. Qual é a definição que eles têm de pecado? Pecado é algo intocável. Algo que você não deve tocar, senão vai contaminar você. Por isso que é haram, intocável. Porém, o sagrado também é algo intocável. Você não toca para não contaminar a coisa sagrada. Tanto é que não tem a expressão, não toqueis em meus ungidos. Não tem essa expressão? Não toqueis em meus ungidos. Lembra que Uzá foi morto por quê? Porque tocou na arca. Então, para eles, sagrado e profano significa intocável, por razões diferentes, porém intocável. O sagrado eu não toco por respeito, e o pecado eu não toco para não me contaminar. E a mulher? A mulher é o único ser que consegue ser a mescla das duas coisas. A mulher consegue ser o símbolo do sagrado e do profano ao mesmo tempo. Porque a imagem materna da mulher é uma imagem respeitosa, é o que tem de maior santidade. Mas a mulher também, quando quer levar o homem para a prostituição, para o adultério, com o poder dela, ela também leva. Por isso que a igreja, na Bíblia, é comparada, é simbolizada por uma mulher. Uma mulher, no Apocalipse 12, santa, e no Apocalipse 17, profana ou prostituta. Eles falam em latim casta meretrix. A Ecclesia casta meretrix. A mulher que é santa e profana ao mesmo tempo. Entenderam por quê? Mas tem outra coisa curiosa. Por exemplo, eu me lembro lá no Egito, de um rapaz que eu conheci, que ele fez amizade comigo e falou assim: você decifra sonhos? Eu falei, não. Ah, você não tem dom de decifrações? Não. Aí eu tenho a história de José, até hoje. Aí ele me contou lá, eu falei, mas se você quiser contar para mim, com um pouquinho de psicologia, dá para Jung, né? Você pega ali o que Jung falou, tenta ver tudo. Ele contou o sonho dele lá, ele deu uma explicação psicológica, ele ficou feliz. Mas interessante é que ele estava namorado de uma moça e o pai dele estava trabalhando na Etiópia. E o pai deixou o tio para fazer o contrato. E o tio conversou com o pai não aceitou o contrato, então não podia mais se casar com a moça. E ele tinha que pagar o dote para casar com ela. Eu sei que aqui no Ocidente parece que é mercadoria você pagar para casar com a filha de alguém, mas para eles não. Sabe por que um pai cobra de um rapaz para casar com a filha dele, o dote?
Também, mas o principal motivo é o seguinte: indenização, porque você está tirando um bem precioso meu. Você vai me indenizar porque está tirando algo precioso meu. Segundo, você não pode usar dinheiro do seu pai nem da sua herança para pagar o dote. Você tem que trabalhar para levantar o dinheiro. Por isso que Jacó trabalhou 7 anos ou 14 para Labão. Então você prova para o pai da noiva que você tem condição de trabalhar e sustentar uma casa. Terceiro, você prova que realmente gosta da menina, que está disposto a trabalhar e levantar o que o pai exigir para casar com ela. Se ele exigir $10.000, fala obrigado, vou embora, porque você não gosta dela bastante. Bom, vamos continuar aqui, senão eu fico muito demorando. E a forma de comer? Essa será terrível. Irmãos, no Sudão eu passei a pena. Pena que eu tive um problema no Sudão. Eu fui do Egito para o Sudão. A primeira vez que eu fui para o Egito, eu fui para o Egito sozinho. Do Egito para o Sudão. Aí quando eu voltei para o Egito, a minha câmera foi roubada com todas as minhas fotos do Sudão, com tudo. Eu tinha ganhado uma câmera eletrônica quando tinha saído. Ainda era uma novidade, né? Era uma novidade. E eu perdi com tudo. Assim, roubado, na verdade. Perdi não, fui roubado. A minha esposa acha que eu perdi. Você não sabe onde foi, mas eu acho que eu fui roubado. E entenda que eu tive que baixar algumas fotos para mostrar a vocês o que eu passei lá no Sudão. Você está notando que todo mundo está comendo sentado no chão? Está notando que todo mundo está pegando a comida com a mão, no mesmo prato? Assim que nós comíamos. Eu lembro que lá no Sudão, ficando lá no deserto de Baiuda, que faz parte do Saara, dormindo com beduínos ali, eu não como carne, sou vegetariano, eu falei para vocês. Mas a única coisa que vinha era carne de carneiro, arroz e um pouquinho de sementes que eles punham por cima assim. Só isso, que pepino. E chá. Chá muito gelado, muito quente. Um chá, todo dia tinha que tomar o tal do chá. E era chá, não aguentava chamar. Até brinco que, quando eu voltei para casa, o hino que eu mais gostava de cantar era aquele Nunca me deixar. Uma versão, evidentemente, de alguém traumatizado. Bom, como eu estava dizendo para vocês, eu tinha que comer com a mão direita tocando na comida. Nunca você pode colocar a mão esquerda. Nunca estenda a mão esquerda para o muçulmano. A esquerda é a mão da higiene pessoal. É a mão que você lava o corpo. A direita é para tocar na comida. Por isso que quando uma pessoa comete um crime, por exemplo, quando ele, por exemplo, rouba, isso não é geral, mas em alguns países, como no regime do Talibã, ele pode ter a mão direita cortada ou a esquerda, aí ele fica obrigado a comer com a mesma mão que ele limpa o corpo. Aí ninguém mais quer comer com ele no mesmo prato. Ele se torna sempre excluído. Eu, como não tinha nenhuma mão cortada, tinha que ir lá comer com a mão no mesmo prato. Todo mundo lá junto. Eu pensei em tudo que você pode imaginar. Tudo. Eu lembro que no primeiro dia foi terrível. Eu falei assim, para criar coragem, eu falei, vamos orar para agradecer. Aí o muçulmano falou assim, orar por quê? Você não agradeceu, não comeu ainda? Depois de comer a gente agradece a Allah. Aí eu fui. E foi uma experiência interessante. Aqui você vê o pessoal comendo, e assim que eles comiam naquele tempo. Opa! Aqui todo mundo no deserto comendo, tá vendo aqui? Aqui eles molhando o pão no copo. Amanhã eu vou explicar o porquê disso. Aqui na casa de um pessoal da Jordânia, aqui no chão, todo mundo comendo. Só homens, perceberam? Só homens. As mulheres não comiam conosco. As mulheres tinham que comer separado. A não ser que fossem família. Se fosse o pai, a mãe e os filhos, podiam. Mas tem um estranho só se fosse parente. Só se fosse parente. Se eu não fosse parente, por isso que alguns deduzem que Jesus deveria ter algum parentesco distante com Marta. Não era só amizade. Porque quando Jesus comia, Marta estava junto com ele, Maria, Madalena também. Pelos critérios da época, Jesus tinha que ser algum tipo de parentesco, ainda que primos distantes, deveria ter com Lázaro. Senão ele não poderia comer junto com uma mulher. Essa é uma foto muito rara, onde você vê mulheres beduínas fazendo pão. Rara, porque eu falei que as mulheres não eram fotografadas. Os homens também com o odre. E aqui pratos usados na época de Jesus. Aqui também pratos da época de Jesus feitos de pedra, por causa da purificação dos judeus. Agora aqui uma cena de uma ceia dos tempos de Cristo. Aqui você tem a comida ao centro, o líder da casa,
aqui essa foto até estranha, porque ele está pegando os dois pães com a mão, né? Existe uma dúvida na história, porque nós não temos a descrição como é que fazia esse partir com as duas mãos. Alguns deduzem que eles colocavam um pano com a mão esquerda e só partiam com a direita. Esse é um ponto da história que nós não temos informação para dizer como é que funcionava. Mas o dono da casa, ele partia o pão e dava um pedaço para cada um. E cada um tinha a sua porção da alimentação. Quem sentasse mais perto dele era mais importante. O filho primogênito ficava do lado. Por isso que Jesus falou que todos estavam procurando os primeiros lugares, que quem estava aqui comia mais, ou comia mais rápido. A refeição era assim. Bom, essa é a hidropsia, uma doença terrível. Não é isso que a Bíblia fala, que quando Jesus inchadas, não é isso? Quando Jesus sentou ali para comer, que colocaram um hidrópico perante ele. A hidropsia é uma doença interessante. Uma das causas da hidropsia é um peixe contaminado por uma bactéria. É a alimentação de um peixe, algum tipo de parasita que toma conta do corpo. Eu tenho duas fotos aqui de um menino sudanês e um menino indiano com hidropsia. Olha como fica a barriga. Esse aqui estava inchado até os olhos. É uma retenção de líquidos, que a pessoa fica toda inchada. Olha que falta de humanidade. Aquele homem doente colocaram ali só para testar Jesus. E a parábola que Jesus contou? Bom, irmãos, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Em Israel não se comia carne todos os dias, sabiam disso? O alimento carne, de carne vermelha, meat, você só comia carne vermelha 3, 4 vezes no ano. O clima era deserto, eles não tinham pastagem para gado. O único animal que eles tinham era de pequeno e médio porte, eram ovelhas, carneiros, cabritos. E eles usavam leite, às vezes, desses animais, mas não a carne. Quando tinha a festa pascal, que tinha que comer o cordeiro pascal, aí matava-se um cordeiro. Ou quando tinha uma refeição, uma cerimônia muito importante, matava um novilho. Lembram que o filho pródigo, quando voltou para casa, o pai mandou matar um novilho cevado? E qual foi a reclamação do mais velho? O Senhor nunca me deu um novilho cevado para celebrar com os meus amigos. Então eles não comiam carne vermelha todos os dias. Eles comiam mais peixe, outras coisas assim. Era muito raro ter carne vermelha. Havia um outro detalhe. Lembra que eu falei com vocês que alguém convidar você para comer significa repartir um pouco que ele tem com você. Então é importante isso. Lembra da rainha Vasti, que o rei desprezou o reinado dela, porque ela não aceitou entrar na festa do rei? Agora tem uma coisa interessante que eu queria dizer, e não esqueçam disso. Aqui, no Brasil, e principalmente nesse país aqui, Estados Unidos, às vezes há muito desperdício de comida, principalmente aqui. Como o pessoal desperdiça comida aqui. É terrível isso. O Brasil não está muito longe não. Eu vim de um estado de Minas Gerais, que no interior tinha aquela fama assim: não, aqui em casa tem que comer e sobrar. Já foram numa festa de casamento, que não, eu mato 2 bois de uma vez só, né? E pode comer. Você já comeu numa casa? Não, pode comer à vontade, as panelas ainda estão cheias lá dentro. Quando tem um potluck, é bom que sobra comida. É tão ruim quando você vai numa casa que há aquelas panelinhas pequenas, e você sabe que tem pouquinho, acabou aquilo, acabou, não é? Tem que sobrar, parece miséria. Parece, na sua casa tem que sobrar bastante, né? Mas sabia que no Oriente Médio é diferente? Eu falei que a comida lá é escassa. Então lá é o contrário da nossa cultura. Lá, se sobrar comida, você é um desperdiçador. Você não é alguém de confiança. Se um ancião leva pessoas para comer na casa dele, ou um beduíno na tenda dele, e sobra comida, ele é um homem que não merece confiança para fazer um negócio, para ser meu sócio, para ser o líder da aldeia, porque ele é um desperdiçador. Se ele for o líder da aldeia, ele corre o risco de fazer todo mundo passar fome, porque a comida é rara, é escassa, e ele ainda faz desperdiçar. Então não pode sobrar comida. Cada um come a sua porção.
E se acabar e eu estiver com fome? Problema seu. Cada um só come a sua porção. Lembra que quando os irmãos de José foram comer com ele no Egito, já que estamos na escola cristã de férias, lembra que quando os irmãos de José foram comer com ele no Egito, cada um recebeu a sua porção. E o que aconteceu com Benjamim? Recebeu dobrado. Eu vou colocar um pouquinho mais para você. Mas cada um recebia a sua porção. Então, para não desperdiçar comida, olha como era o critério deles. Eu vou dar uma festa. E eu convido a todo mundo. Então, o meu empregado sai convidando a cada um de vocês para a minha festa. E ele vai passando na casa de um por um. Vocês podem ir? Aí o primeiro fala, eu posso. O Natanael fala, eu posso, pastor. Eu posso e a Débora também vai. Então ele coloca Natanael e Débora. Vai passando. Aí Eliane fala assim, pastor, desculpa, eu e o marido não podemos ir. Então ele não coloca o nome da Eliane. Assim vai passando, um por um. Vai passando um por um. Aí o Júnior falou, pastor, eu posso ir. Colocou o nome do Júnior. Quem fala, eu posso ir, ele vai anotando o nome na lista. Quem fala, eu não posso ir por qualquer razão, ele não coloca o nome na lista. No dia da festa, o servo volta de novo, desta vez apenas na casa daqueles que disseram, eu vou. Sabe por quê? Com base naquela lista, eu preparo a quantidade de quê? De comida e de porções. Por exemplo, uma galinha ou duas de 2 a 4 convidados. 4 galinhas para 5 ou 8 convidados. Um cabrito para 10 ou 15 convidados. Uma ovelha para 15 a 35 convidados. Um bezerro para 35 ou 75 convidados. Um boi adulto, 75 a 100 convidados, e assim por diante. Então, meu empregado trouxe a lista dos que falaram eu vou, e com base naquela lista eu preparo a comida, a refeição, a quantidade. No dia da festa, o empregado passa na casa apenas dos que falaram eu vou. Ele vai à casa do Natanael, ele vai à casa do Júnior, ele não vai à casa dele. Apenas dos que falaram eu vou. Agora esse é o problema. Se nesse dia, por qualquer razão, algum de vocês falarem eu não vou, vocês estão causando um grande problema para mim. Se o Júnior fala eu não vou, eu já preparei a comida dele. O prato dele vai estar lá, a porção dele vai estar lá. Vai sobrar comida e eu vou ficar mal afamado na aldeia. Então ele não pode recusar nesse dia, não pode. Eu posso até recusar fazer o seu casamento se você me convidar. Eu posso até recusar fazer o seu casamento por qualquer razão. Mas faltando 1 hora para a cerimônia, eu ligar para os pais e falar assim, olha, gente, desculpa, eu não posso fazer o casamento. E não tem nenhum pastor ordenado num raio de 200 quilômetros. É uma situação muito complicada, não é? É assim que ficava naquela época. Agora vamos à parábola de novo. Capítulo 14, verso 16 de Lucas. Certo homem deu uma ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde porque tudo já está preparado. Eu pergunto, este aqui era o primeiro ou o segundo convite? Por que vocês deduzem que era o segundo? A hora da ceia, então já estava tudo pronto. Já está tudo pronto. Então era o segundo convite. Nessa hora ninguém podia faltar, mas pior, além de falarem que não iriam, eles tinham dado sim no começo, agora começaram a apresentar desculpas, e as desculpas piores que você pode imaginar. Porque quando você tem um mínimo de apreço pela pessoa e mente, pelo menos você, se não for cristão, porque cristão não deve mentir. Cristão não deve mentir. Mas vamos supor que você não está nem aí para a ética cristã. Mas tem um mínimo de apreço pela pessoa, pelo menos você conta uma desculpa mais crível, não é isso? Olha, desculpa, eu não vou poder ir, porque nesse dia apareceu uma casa para eu limpar, e se eu não for, a mulher é muito chata, desculpa, eu estava querendo ir, olha, desculpa, vai chegar um parente meu aqui em casa, alguma coisa mais fácil de acreditar, dando o exemplo do casamento. Olha, desculpa, eu não posso ir porque o meu carro acabou de furar o pneu e que fundiu o motor, eu estou a 100 milhas daí, não tem como chegar a tempo. Agora imagine a situação pior. Além de dar uma desculpa, eu dou uma desculpa qualquer.
Eu falo assim, olha, eu não vou poder fazer o seu casamento não, faltando 1 hora para a cerimônia, porque eu passei em frente ao McDonald's aqui, estou louco de vontade de comer um Big Mac. O que eu estou demonstrando nesse segundo exemplo? Que eu não tenho o mínimo de consideração pela pessoa. Que além de falar não, eu nem me preocupei em criar uma mentira mais acreditável. Foi isso que aconteceu aqui. Querem ver? Olha aqui. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados, vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpas. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Mentira. Ninguém acreditaria num negócio desse. Para comprar um campo, você demorava 1 ano de negociação. Porque você primeiro via a terra, você pegava um pedaço da terra e tinha condição de arar a terra nas 4 estações do ano, para depois disso você ver se queria ficar e fechar o negócio com o homem. E aqui ele diz que comprou um campo depois que ele iria ver, não faz sentido. É a mesma coisa que falar assim, eu comprei uma casa por telefone e agora eu vou ver a casa que eu comprei. Já até depositei o dinheiro na conta do homem do mortgage lá. O outro, comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Também não faz sentido. Você primeiro experimenta o boi para depois fechar o negócio. Eu comprei um carro usado pelo telefone, já depositei o dinheiro, agora eu vou lá ver o carro que eu comprei. É uma desculpa esfarrapada. A pior desculpa foi o terceiro. Qual que é o terceiro? Sabe por que é a pior desculpa? É porque tem uma palavrinha no grego que por alguma razão o tradutor não colocou aqui. No grego está assim, ginaika egema, traduzindo literalmente, tenho núpcias com uma mulher. Lembra que eu falei com vocês da foto da menina, que eu falei, guarda, vou usar essa informação? Um homem de respeito jamais mencionaria a esposa dele em público. Ele jamais diria, casei-me com uma mulher. Ou tem núpcias, não é casei. Egema pode ser núpcias, bodas, relação íntima num casamento ou outro tipo de relação. Só dele falar, tenho bodas com uma mulher, pela ética da época, não era a esposa dele. Se fosse, ele não a mencionaria em público. Estão percebendo? Lembra que eu falei que o beduíno não deixava a mulher dele vir, ele não a mencionava, não deixava tirar foto dela? Só dele falar, casei-me com uma mulher, o que vocês deduzem? Ou tenho núpcias com a mulher, que seria a melhor tradução. Essa mulher era a esposa dele? O que ela deveria ser? Garota de programa. Eu tenho um encontro com uma garota de programa, por isso eu não posso ir. Por isso que o rei, quando recebeu aquilo, ficou irado, mandou o empregado dele pegar todo mundo nas ruas e falou assim, traz esse pessoal para cá. Eu não vou passar fama de desperdiçador por causa deles. E quando o empregado foi, falou, senhor, eu já coloquei, mas ainda há espaço, ainda há lugar, pois vai pelos campos e valados e convida a todos a entrar para que fique cheia minha casa. Agora aqueles nunca mais experimentarão minha ceia. Jesus, com isto, estava justamente explicando o que estava acontecendo naquela realidade, porque os fariseus antes estavam amigos de Jesus e agora estavam aos poucos se tornando inimigos de Cristo. Os fariseus e os judeus são aquele grupo que no início disse, eu vou à sua ceia, depois começou a pular fora, dando desculpas esfarrapadas e completando dizendo, crucificam, queremos Barrabás. Pessoal, eu vou chegar agora para o final. Eu vou cantar uma música com o quarteto aqui, mas eu queria que vocês pensassem numa coisa muito séria. Eu vou contar minha experiência. O quarteto pode vir aqui para frente. Eu quero. Só que ela vai primeiro só fazer o fundo ali enquanto eu conto uma coisa. E eu queria fazer já um apelo ao seu coração, uma vez que nós vamos ter uma Santa Ceia amanhã. Vocês entenderam a mensagem que eu preguei essa noite? No início, os fariseus queriam Jesus no partido deles. Era interessante ter um homem daquele entre eles. Um homem que fala bem, multiplica pães. Os fariseus queriam aquele homem, antes que os saduceus o pegassem. Eles até preveniram Jesus
contra Herodes. Eles aceitaram o primeiro convite. Disseram: eu vou. Mas na hora H, quando perceberam que seguir a Jesus significava tomar a cruz, significava negar o mundo, Jesus parou de ser interessante. E eles agora começaram a dar desculpas esfarrapadas. Mas aqueles fariseus morreram. O caso deles já está decidido perante Deus. Mas nós estamos vivos. E vários de nós, do pregador que vos fala, a cada um que está aqui sentado, estamos dando um sim para Jesus. Estamos dizendo: Senhor, eu te seguirei. É bom ser cristão. A gente ganha muito. Mas e quando a hora H chegar? Você vai confirmar o seu lugar na mesa? Ou vai começar a dar desculpas para Jesus? Pense bem. O modo como você se comporta hoje já diz muito de como você se comportará no dia H. Os jovens: pastor, mas se eu conseguir direitinho, é muito chato. Que desculpas você dá, jovem, para trocar um livro como Desejado das Nações pelo livro Crepúsculo, que tem história de vampiro, demônio e tudo mais que quer acabar com sua alma? Estas desculpas responderão em parte, em grande parte, o que você dirá no final. E a última coisa que eu queria dizer antes de cantarmos esta música é que uma vez eu perguntei a um beduíno. Eu já estava cansado de aceitar convites para comer com eles, e aquele negócio de comer com a mão era ruim. Eu perguntei: e se eu não aceitar comer com você? Ele olhou para mim assustado. Você está brincando, né? Eu falei: não, estou falando sério. E se eu não aceitar comer com você? Sabe qual foi a resposta dele? De olho assim, assustado para mim: você está dizendo que me odeia. Ali eu entendi a mensagem do Evangelho. Não pode ficar tranquilo, estou brincando sim, eu vou comer com você. Agora mostra o próximo slide. Agora eu entendo o que significa Jesus nos convidando para a ceia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Amanhã nós teremos uma ceia. E Jesus está convidando você a comer com Ele. E se você disser não, você está dizendo que o odeia. Essa música que nós vamos cantar agora não foi escolhida por mim, mas como eu não acredito em coincidência, sem providência, eu me lembro que quando eu estava no auge, na época em que eu estava já me sentindo adventista, mas não tinha podido me batizar porque eu ainda era proibido, eu tinha conseguido com os irmãos da igreja uma fita cassete, onde tinha várias mensagens do pastor Roberto Rabelo. E eu me lembro daquelas lutas de família, agressão, violência doméstica, tudo que você pode imaginar. Eu querendo ir para a igreja, querendo me batizar, mas não podia. Eu subi no telhado da minha casa, que era uma laje, e o meu momento de paz era ligar aquele gravador e ficar olhando as nuvens do céu, as estrelas, e ouvindo o pastor Rabelo e imaginando a volta de Jesus. E lembro direitinho: esta é a voz da profecia. Uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E uma das músicas que eu colocava várias vezes repetindo ali no gravador era: Jesus vem logo, estais vós prontos. Jesus estava numa ceia com os discípulos e falou: vou embora, mas eu vou voltar. E eu vou levar vocês para morar comigo lá. E para onde eu estiver, vocês vão estar comigo para sempre. E eu falo: Senhor, eu quero estar um dia contigo. Os anos passaram, ele não voltou. Mas aquela música que eu ouvi no gravador, eu tenho o privilégio de cantar agora. E se durante o momento dessa música você sentir em seu coração, fique em pé. Porque no final eu quero fazer uma oração de consagração toda especial, por mim e por você. Porque Jesus vem logo. Estais vós prontos.
buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estai vós prontos. Jesus, vem logo, estai vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós Ah, Senhor Jesus, volta logo nas nuvens do céu. Nós sabemos que o Senhor foi preparar um lugar para nós, um lugar à mesa. Pai, em nome de Jesus, eu estou terminando essa semana de oração. Tem só mais um dia. Mas não deixa, Pai, nenhum coração aqui sossegado enquanto não repousar em Ti. Enquanto não afirmar e reafirmar o sim dado a Cristo. Queremos, Pai, participar da Tua refeição. Não deixe o nosso lugar vazio, Senhor, por favor. Nem que nós sejamos os últimos a entrar na ceia, nós entraremos. Nem que sentemos nos últimos lugares, mas nós sentaremos ali. E nós queremos, ó Pai, estar para sempre com o Senhor. Muitos um dia deram sim, mas com os problemas, as vicissitudes da vida, começaram a apresentar desculpas para não continuar seguindo o Teu caminho. Tenha piedade, Senhor, da nossa inconstância. Saiba, Senhor, que de um modo falho, tremendamente humano e desgastado, nós ainda Te amamos. E dizemos, sim, Senhor. Sim, Senhor. Entre em nossa casa. Faça uma ceia conosco e nós contigo. Por favor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.